A nossa missão em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante, da grande comissão, é fazermos discípulos. Então eu entendo o seguinte, meu querido irmão, eu e você existimos em Cristo Jesus para ganhar gente para Jesus, ponto. É isso que eu e você estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para construir templos, nós não estamos aqui para montar estruturas, nós não estamos aqui para fazer nada disso. Nós estamos aqui para multiplicar discípulos. A igreja foi algo precioso que Jesus nos deu para que a gente possa ajudar esses novos que vão se chegando a multiplicarem um processo. Então entenda o seguinte, a igreja não é uma geladeira onde se enfia os crentes lá dentro para eles serem conservados de um ano para o outro. Não é. A igreja é um lugar de multiplicação, um organismo vivo que se multiplica, que cresce a cada dia. Atos 2, 42 a 47 conta a história da igreja primitiva, que era uma igreja que perseverava no quê? Na oração, na palavra, na comunhão, no partir do pão. No verso 47 diz assim, e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então entenda uma coisa, a minha função e a sua é compartilhar o Evangelho. Quem acrescenta é o Senhor, ok? A vontade de Deus é feita pelo poder que se manifesta na vida das pessoas, as transformando. Mas eu e você somos os instrumentos. Então se você ou a sua igreja não se move em direção às multidões, não vai ter acréscimo. Essa igreja só cresceu porque ela entendeu que o objetivo dela era ganhar as multidões. Então perceba que existe um movimento no Novo Testamento que começa quando Jesus chama 12, caminha com 12, investe na vida de 12, discipula os 12, e esses 12 recebem a incumbência de estruturar a igreja que Jesus havia concebido. Então a igreja de Atos não nasceu apenas pelos apóstolos. A igreja de Atos nasceu no coração de Jesus para que os apóstolos tomassem conta. Por isso que era uma igreja que perseverava na oração, na palavra. Você percebe, meu irmão, que a estrutura da igreja que chega até nós hoje foi a oração em palavra? É por isso que a estrutura do crente precisa ser a oração em palavra, porque a oração e a palavra vão te mover em direção à multidão. Então funciona assim, você ora, Deus traz discípulos para você. Para você saber cuidar desses discípulos, você precisa orar. E conforme você ora, Deus manda mais discípulos. E aqui se estabelece um ciclo contínuo. Oração, discipulado, discipulado, oração. Ele é contínuo. E ele vai até o final da sua vida. E entenda uma coisa, meu querido irmão, você nasceu para discipular pessoas. Ah, pastor, mas eu não estou discipulando ninguém. Em nome de Jesus, você vai sair daqui e vai discipular. Porque se você viver uma vida de oração com Jesus, Ele vai trazer as pessoas. Ele vai trazer o povo para você cuidar. É assim que funciona. E aí, meus queridos, conforme nós vamos vivendo, Deus vai nos dando oportunidade para que pessoas se cheguem a Jesus. Não é diferente. É dessa maneira. Conforme você ora, Deus coloca pessoas que eu chamo de pessoas especiais, em que você vai direcionar o Evangelho. Cada pessoa que eu discipulo, meu querido irmão, tem uma história linda, 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 maravilhosa. E que ela se torna mais bonita ainda porque Jesus entra na história e muda todo o resto da vida dela. Muda a família dela. E assim tem acontecido. E aí você vai vendo que existem vários níveis de discipulado. Existem pessoas que vão passar pelo seu caminho e você vai lançar semente. Existem pessoas que passam pelo seu caminho que você vai cultivar semente. Existem pessoas que passam pelo seu caminho que você vai semear, vai cultivar e vai colher. Existem níveis distintos de discipulado. Existe discipulado no meio da multidão, que acontece de várias maneiras. Existe discipulado dentro da igreja. Existe discipulado dentro da liderança, existe discipulado no meio dos pastores. São vários níveis, são níveis distintos, são formas distintas, mas você precisa começar, para que você viva intensamente esses processos. E meus irmãos, relacionamento discipulador é o seu movimento intencional em direção ao não crente. E aí coisas extraordinárias acontecem. Vou te dar dois exemplos. Eu estava saindo de Curitiba, indo para o norte do Brasil, fiz uma escala em Confins, Belo Horizonte. O terminal de Belo Horizonte você deve conhecer, que já pegou avião lá, ele é comprido, né? E lá no final tem duas lanchonetes. E uma das lanchonetes lá, meu querido irmão, tem um café maravilhoso, um pão de queijo abençoado. E eu quero fazer um parênteses aqui, meu irmão. Eu estou aqui desde sexta-feira e não tomei um café e não comi um pão de queijo ainda. O que eu comi no hotel não valeu, viu, pastor Reginaldo? Quando eu vou nas cidades, eu gosto de duas coisas, meus irmãos. Primeiro, de comer a comida regional. Tem algumas comidas que não dão para mim, mas aqui dá. O pão de queijo dá, e o café também. E a segunda coisa que eu gosto de conhecer é o churrasco da cidade, porque no sul, na
Na minha terra, o meu café da manhã é picanha com, né? Eu sei que o pastor Reginaldo vai me levar para comer um churrasco hoje, na hora do almoço, né? E eu vou poder fazer uma comparação, né, pastor Reginaldo? Amém? Irmão, diga amém aí. Amém. Se o pastor Reginaldo não levar, algum dos irmãos me leva, não leva? Pronto, eu já estou feliz da vida. Então eu preciso comer o pão de queijo e o café e o churrasco que eu vou conhecer agora na hora do almoço, não tem problema. Mas eu cheguei no terminal, meu irmão, era 6 horas da manhã. E aquele cheirinho daquele café com pão de queijo é tentador, né? O meu avião, o próximo era só 2 horas depois, então eu sentei lá numa lanchonete, estava comendo o pãozinho, tomando café, ouvindo o que eu estava ouvindo ali no meu fone de ouvido e tal. Nisso chega um avião, meia hora depois que eu estava ali, e aquilo, né, o povo chega, sente aquele cheirinho do café com pão de queijo, para ali. Rapidamente as mesas se encheram, e eu estava sentado num sofazinho de 2 lugares, e veio uma senhora, cabelo branquinho já, com a bandeja, e ela perguntou para mim, posso me sentar aqui? Eu falei, pode. A senhora sentou na minha frente. E naquele dia, irmãos, eu estava com uma pulseirinha que havia sido dado na classe dos adolescentes lá do meu filho, que era como se simulando o livro Sem Palavras. Quem aqui sabe o que é o livro Sem Palavras? Levante sua mão. Glórias a Deus, temos crentes batistas aqui. Amém? O livro Sem Palavras, você prega o evangelho através das cores. E eu vi que a senhora ficou olhando para o meu braço. Aí eu tirei meu fone, disse, bom dia, tudo bem com a senhora? Eu tirei a pulseirinha aqui e falei, posso te dar um presente? Falei, você vai me dar? Vai, eu vou te dar. Aí coloquei no pulso dela e disse assim, mas eu preciso te explicar o que significa cada uma dessas cores aqui. E fui apresentando o plano de salvação para aquela senhora. E no final, quando você apresenta o plano de salvação com o livro Sem Palavras, você faz a pergunta, você quer receber Jesus na sua vida? Aquela senhora olhou para mim e disse assim, meu filho, durante a minha vida inteira, eu procurei viver uma vida ética, moral, correta, direita. Eu ensinei os meus filhos e os meus netos nos caminhos corretos da vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 70 e poucos anos, não me lembro mais o que ela falou. Mas eu sempre sabia, eu sempre soube que faltava alguma coisa na minha vida. E você falando agora, cada palavra que você foi dizendo, foi falando, foi me trazendo à memória eventos em que eu me senti sozinha, em que eu me senti abandonada. Apesar de ter uma família maravilhosa, apesar de ter um padrão de vida extraordinário, eu passei vários momentos na minha vida que eu me senti sozinha. Enquanto você falava, esses momentos vieram à minha memória. E quando você falou de Jesus, é como se essa equação desse vazio na minha vida se fechasse com Jesus. Ela falou assim, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, mas eu sei, meu filho, que eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu falei assim, então me permita orar pela senhora. Segurei a mão dela, orei por ela. E o sorriso, meu irmão, no rosto daquela senhora após a oração, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ela falou para mim, disse assim, meu filho, posso te dar um abraço de vó? Eu falei, claro. Eu levantei, abracei ela. Ela olhou para mim e disse assim, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, você é um anjo? Eu disse para ela, quase. Eu sou um servo de Jesus, que anuncia o evangelho. Conversei mais um pouquinho para ela, ela precisava pegar o voo. Meus irmãos, eu não sei se eu vou ver ela de novo, mas uma coisa eu tenho certeza, um dia eu e ela vamos nos encontrar na presença de Jesus. Quando você decide viver uma vida intencional, relacional, o Senhor Jesus te move na direção de pessoas especiais. O Senhor Jesus coloca pessoas extraordinárias na sua vida. No começo de fevereiro, eu tive uma alteração na pressão e fui no médico fazer uns exames lá. Aí cheguei na emergência e como eu já sou paciente do hospital, tem um hospital de coração lá em Curitiba, me deram um monte de exame. Eu passei uma tarde inteira fazendo tudo quanto é exame possível e imaginável no coisa. O médico que me acompanha não estava lá, um outro médico veio me atender no final. Ele olhou os exames e disse assim, Flávio, é o seguinte, está tudo bem, mas parece que essa questão de alteração deve ser estresse, alguma correria, alguma coisa assim que você deve estar vivendo no seu dia a dia. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um remédio durante um mês
Esse remédio, ele é um remédio mais forte, ele vai regularizar a sua pressão, depois você volta a tomar o remédio normal que você toma para pressão. Eu falei, tá bom, mas eu vou dizer uma coisa para você, esse remédio é caro. Eu falei, pô doutor, notícia boa, né? E ele começou a escrever a receita, e eu virei assim, doutor, como é que está a sua vida com Jesus? Ele parou de escrever, olhou para mim, como assim? Eu falei, como é que está a sua vida com Jesus? Como é que você caminha? Como é que é a tua vida espiritual? Você acredita num Deus? E aí, meus irmãos, aquele médico começou a abrir o coração dele. É uma coisa interessante, irmãos, essa frase, como está a sua vida com Jesus, parece que é uma frase que gera um gatilho na vida das pessoas, que elas abrem o coração. É um negócio impressionante. E ele foi relatando para mim, meus irmãos, que nesses 2 anos da pandemia, ele foi o médico-chefe da UTI. E ele foi relatando os casos terríveis de pessoas que faleceram, que ficaram com a saúde debilitada, e a pressão emocional que ele estava vivendo nesses 2 anos. E ele estava aliviado, porque no final do ano para cá deu aquela melhorada na questão da pandemia e tal, mas o coração dele estava apertado. Eu falei assim, Jesus quer aliviar suas cargas. Jesus é a solução para você. Abri a Bíblia, meus irmãos, e li para ele versículos que traziam conforto. Aí eu cheguei naquele versículo, Mateus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Enquanto eu falava isso, ele estava entendendo o que eu estava dizendo para ele, porque o fardo dele estava pesado, a vida dele estava difícil. Aí ele vira para mim e diz assim, como é que faz para receber esse Jesus? Falei, ora comigo. A gente orou ali, e ele diz assim, como é que a gente entende esse Jesus? Caminha comigo, discipulado. Estou disposto, doutor. Ele falou assim, mas a minha vida é muito corrida. Eu falei, a minha é mais que a sua, doutor. E eu vou tirar um tempo da minha vida corrida para dedicar ao Senhor. E aí fui conversando sobre Jesus com ele, mas ele falou assim, mas esse negócio de Jesus é muito bom. Eu falei, é muito bom mesmo. Mas ele disse assim, eu não posso ficar só para mim então eu tenho que trazer outras pessoas comigo. Eu falei, é isso aí. Aí ele diz assim para mim, vamos fazer o seguinte, a cada 15 dias, eu consigo um espaço aqui no hospital, eu reúno a minha equipe, você me ensina Jesus, mas fala de Jesus para a minha equipe também. Eu falei, estamos juntos, doutor. Mas ele voltou para a parte triste, a receita, lembra do remédio caro? Ele continua escrevendo a receita, mas ele para. Irmãos, ele vira para trás, e ele abriu uma porta, que acho que era o sonho de todo hipocondríaco no mundo. Um armário cheio de remédio assim. Eu nunca vi tanto remédio na minha vida quanto aquele armário. Aí ele pega no armário um monte de caixa e diz assim, olha, não só vou te dar o tratamento para esse mês, como eu já vou te dar 1 ano do seu remédio aqui. Eu falei, está vendo? Como o discipulado já produz frutos imediatos. Primeira reunião no hospital, quinta-feira às 15 horas. Às 15 às 15h45, ele achou uma salinha lá, tinham aí ele mais 8 pessoas. Abriu o Evangelho de João e disse assim, vamos conhecer João aqui. E começamos a ler a Bíblia. E comecei a explicar a Bíblia. E no final, perguntei se alguém gostaria de receber Jesus. Daquelas 8 pessoas com ele que estavam ali, 4 levantaram a mão e quiseram entregar a vida a Jesus. Aí falei, doutor, daqui a 15 dias? 15 dias. 15 dias depois, meus irmãos, tinham 22 pessoas. 15 dias depois tinham 62 pessoas. A nossa última reunião, que foi na quinta-feira passada, tinham 122 pessoas no auditório no hospital, que nós estamos nos reunindo a cada 15 dias para falar de Jesus. E os milagres já aconteceram, sabe por quê? O povo que recebeu Jesus lá no começo, já está compartilhando das maravilhas e da graça de Jesus. E nós já estamos montando um grupo de discipulado lá no hospital. Porque dentro desse grupo tinham 2 ou 3 crentes que faziam parte de igrejas ali de Curitiba, e que eram apenas frequentadores de igreja. E eu virei para eles, a partir de hoje vocês são discipuladores. Mas como é que é assim, pastor? Eu falei, é assim que vai funcionar. Vocês vão cuidar dessas pessoas aqui. E irmãos, nós estamos com um grupo extraordinário naquele hospital, toda quinta-feira, 45 minutos, sendo liderados por aquele médico-chefe, que está sedento por Jesus, que está desesperado por Jesus.
Perceba que quando você tem a intencionalidade da multiplicação no seu coração, as oportunidades aparecem. Elas surgem, meus irmãos. E eu poderia contar para vocês aqui, até meio-dia, dezenas de testemunhos de pessoas que receberam Jesus e estão multiplicando no Brasil inteiro, simplesmente porque um dia eu cheguei para eles num bate-papo e disse assim: como é que está a sua vida com Jesus? E isso gerou uma transformação na vida dessas pessoas. Então, meus queridos, entendo que essa igreja que nasce em Atos, ela era uma igreja intencional. O desejo dessa igreja era ganhar gente para Jesus. Essa igreja proclamava o Evangelho, essa igreja vivia a essência do Evangelho, essa igreja amava Jesus de uma forma extraordinária. E sabe o que acontecia? A cada dia acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas o segredo dessa igreja está bem no finalzinho ali, no verso 47, que ele diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Presta atenção, contando com a simpatia. Isso quer dizer o seguinte, que o crente não é carrancudo, não é fechado, que o crente, quando está no ambiente, ele não tem que ficar na dele. Ah, não tem uma fila aqui, eu vou ficar na minha aqui. Não. Meu querido irmão, você precisa entender que você precisa transparecer o Espírito Santo que habita em você. E se você estiver num ambiente com pessoas com a cabeça baixa, meio carrancudo, você não está transparecendo nada. Você precisa emanar a graça de Jesus na vida de pessoas. No lugar onde você está, você precisa resplandecer a graça de Jesus que está na tua vida. Você precisa impactar a vida de pessoas. Se você está num ambiente que tem pessoas não crentes, você não tem que ficar no seu cantinho, não. Você tem que se mover em direção às pessoas, dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Como é que está a sua vida com Jesus? E a partir daí você vai ver o Espírito Santo te usando de uma forma como você nunca imaginou que poderia ser usado. É assim que a igreja cresce, meu irmão. É assim que o reino avança. Meus queridos, entenda o seguinte: Jesus não nos chamou para ministério de manutenção. Jesus não nos chamou para fazer culto domingo após domingo. Aonde está escrito na Bíblia isso, meu irmão? Me diga lá, onde está escrito? Aonde que está escrito na Bíblia que a gente tem que construir um templo com 4 paredes e ficar dentro dele? Por que Jesus não mandou construir um templo e enfiou os discípulos lá dentro? Porque se ele fizesse isso, meu querido irmão, o Evangelho nunca teria chegado onde chegou. Porque sem Jesus falar isso, nós já estamos fazendo. Imagine se ele tivesse falado. E o problema é o seguinte, irmãos, que um monte de coisas que Jesus falou, a gente não faz. E um monte de coisas que Jesus não falou, a gente faz. Ah, pastor, então quer dizer que não pode mais ter templo? Não pode? Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não fomos chamados para ficar presos dentro de 4 paredes, domingo após domingo. Não. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. A maioria dos templos batistas no Brasil, irmãos, ficam fechados de segunda a sexta. E o que a igreja faz durante a semana? Às vezes tem uma reunião ou outra. Meu querido irmão, se o povo da sua igreja for estimulado a viver uma vida de oração e amar as pessoas, você vai ver um movimento acontecendo durante a semana e a multiplicação de discípulos acontecendo durante a semana. E o domingo vai ser usado para celebrar o que aconteceu durante a semana. É isso. Porque o movimento das igrejas que começam a se estruturar nos pequenos grupos acontece durante a semana. As casas recebendo pessoas não crentes, porque pequeno grupo não é lugar de crente. O crente, quando entra no pequeno grupo, estraga o pequeno grupo. O pequeno grupo é lugar de não crente. Pequeno grupo multiplicador é lugar de não crente. Porque se eu pegar e reunir 4, 5 crentes na minha casa, para quê? Então, no meu pequeno grupo, que tem 6 pessoas não crentes, durante a semana eles são estimulados a conhecer a Bíblia, a conhecer Jesus e amar as pessoas. Eu tenho discípulos, meus irmãos, que têm 6 meses de conversão, que já ganharam mais gente para Jesus do que gente que está na igreja há 50 anos. Porque eles nasceram sendo discipulados, foram estimulados a serem discipulados, estão ganhando pessoas para Jesus, porque entendem que amar Jesus é discipular pessoas. Então, queridos, o movimento discipular não é um avivamento no meio do povo, não. O movimento discipular é cumprir aquilo que Jesus mandou eu e você fazermos. Na verdade, o avivamento
está sendo tirar os crentes que estão sentados nos bancos das igrejas. Porque nós fomos chamados para amar a multidão, meus queridos irmãos. Mas se não tivermos uma vida de oração, se não orarmos e não amarmos essas multidões, nós nunca vamos nos mover em direção a elas. Então não dá assim, minha igreja não cresce, não vai, o povo não quer vir. Espera aí. O pastor Fabrício falou do cartãozinho alvo de oração. Não tem um cartão? Pega um pedaço de papel aí, meu irmão. Aquele pedaço de papel que envolve o pão de queijo que eu ainda não comi, pega ele lá. Aí você escreve ali, o nome de 5 pessoas que não conhecem Jesus. E você passa a orar por essas pessoas. Mas sabe qual é o segundo problema, pastor Robson? O povo não sabe orar por conversão. Você sabe orar por conversão? Como é que você ora para que uma pessoa aceite Jesus? Você ora uma vez por dia, 5 minutos por dia, você ora todo dia? Como é que você ora? É por isso, pastor Reginaldo, que nós precisamos trazer o próximo seminário, relacionamento discipulador na prática. Como você preparar o seu testemunho em 1 minuto para falar de Jesus para as pessoas. 5 versículos no Evangelho de Romanos para que você fale o plano de salvação em 3 minutos e apresente Jesus para as pessoas. Como desenvolver o seu testemunho pessoal para que, falando através das suas ações práticas, você ganhe pessoas para Jesus. Como você identificar os tipos diferentes de pessoas, abordar essas pessoas e falar de Jesus para que elas consigam ouvir. Porque, meu querido irmão, para você evangelizar um ateu, é bem diferente de você evangelizar um agnóstico, que é bem diferente de você evangelizar alguém que tem outras religiões, que é bem diferente de você evangelizar um desviado da igreja. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, não. Existem percepções distintas para esses processos. Então, meu querido irmão, você vai perceber que às vezes o seu medo de se mover em direção às pessoas é que você não sabe como fazer. Então as igrejas precisam voltar a ensinar como discipular as pessoas. Mas tudo começa através de uma vida de oração, de pessoas que amam Jesus, que sentem prazer de estar na presença de Jesus. A igreja primitiva chegou até nós porque a essência do coração delas era a multiplicação de discípulos. A igreja aparece em Atos capítulo 2. Eu não sei quanto tempo se passou de Atos 2 a Atos 4. Talvez 5, 6, 7 anos. Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram. Aquela igreja que começa com alguns crentes, no capítulo 4 de Atos, se tornou uma multidão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles amavam a Jesus. Então entenda o seguinte, quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós estamos falando de você que é a igreja, viver intensamente uma vida de oração, viver intensamente uma vida de relacionamentos discipuladores, viver uma vida intensa na plantação de igrejas que vão começar na sua casa, no seu sofá, para que um pequeno grupo multiplicador se estabeleça e se inicie. Viver intensamente um processo de reformulação das nossas EBDs, porque nós precisamos formar discípulos multiplicadores. Sabe qual foi o problema das nossas EBDs nos últimos anos, irmãos? Que nós ficamos com uma EBD apenas informativa, trazia informação consistente, porque traz informação da Bíblia, mas não formou ninguém. Nós precisamos ter hoje uma escola formativa, uma escola que pegue os crentes e todo o conhecimento que eles já têm e diga, você vai usar isso aqui nessa direção, e ensine-os a usar isso, forme discípulos multiplicadores. E aí, meu querido irmão, a compaixão e graça é algo extraordinário que você passa a viver na sua vida. Porque quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam, quem é o meu próximo? Quem Jesus diz que é o próximo? Aquele que está largado lá na beira do caminho. Quantas vezes, meu irmão, você já ignorou alguém na beira do caminho? Quantas vezes? Uma certa vez estava no centro de Curitiba, 8 horas da manhã, era inverno, estava mais ou menos uns 9 graus, havia feito ali uns -1, -2, -3 na madrugada, e eu estava caminhando no centro, e vi numa marquise uma pessoa embaixo de uns papelões ali. Naquela hora, meu querido irmão, o Espírito Santo de Deus me moveu em direção àquela pessoa. O Espírito Santo de Deus falou para mim, ele é teu próximo. Eu fui lá, sentei do lado daquela pessoa nos papelões e comecei a bater no ombro dele. Bom dia, tudo bem? Acordou meio assustado, olhou para mim assim, meu irmão estava um frio. E eu encostei nele assim, eu percebi que estava gelado.
Do lado tinha uma padaria ali, eu falei assim, aguenta aí, eu vou comprar um café para a gente ali. Entrei na padaria, comprei 2 cafés, 2 sanduíches, sentei do lado dele. E ele começou a comer aquele sanduíche, tomar o café. E comecei a conversar com ele. Ele olhou para o meu segundo sanduíche e disse, posso comer também? Eu falei, claro, come. Aí depois que ele comeu os 2 sanduíches, eu estava tomando café, ele olhou para mim assim, e disse assim, por que você parou? Eu falei, não entendi. Ele falou assim, por que você me notou? Eu não sou ninguém. Todo dia eu estou aqui. As pessoas passam para mim e como se eu não existisse. E ele repetiu isso algumas vezes, eu não sou ninguém. Ah, meus irmãos, na hora no meu coração o Espírito Santo de Deus falou assim, foi por essas pessoas que eu morri numa cruz. E ali nós conversamos. Falamos sobre Jesus, falamos sobre várias coisas, falamos sobre a vida. Eu falei, meu desejo é que um dia você conheça Jesus como Senhor e Salvador. O que você precisa? Ele falou, de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comer, para fazer nada, para comprar uma roupa. Eu abri minha carteira, tinha 50 reais, meu irmão. Eu falei, está aqui. Que Deus te abençoe. E esse foi o primeiro de muitos que eu já encontrei na minha vida, que eu parei para me relacionar com eles, para ouvir o grito dessas pessoas que são marginalizadas, que são esquecidas, que nós passamos por elas e simplesmente as ignoramos, porque na nossa cabeça diz assim, eu não posso fazer nada, não, mas tem que ter todo um aparato social para tirar ele da rua, mas nós não temos como tratar de drogados. Meu irmão, para de dar desculpa, se move em direção a essas pessoas e passe a amá-las. Quantas igrejas, quantas instituições conseguem resgatar essas pessoas no Brasil? Poucas. E você vai continuar não fazendo nada por elas. Seja um momento de refrigério na vida dessas pessoas que estão no caminho. Porque, meu querido irmão, entenda uma coisa, eu e você nascemos não para satisfazer os nossos desejos, nem para cuidar da nossa família. Nós existimos em Cristo Jesus para amar essas pessoas. E nós simplesmente, irmãos, não estamos fazendo nada. Meu querido irmão, não se iluda. Não é porque você frequenta uma igreja que você é um cristão. Porque o cristão tem atitudes, o cristão tem vida. Reveja os seus conceitos, pegue a palavra de Deus, cheque a sua vida com a palavra, veja se você tem vivido com intensidade o reino, e se não tem, mude de atitude, mude a tua história, mude a tua vida, mude os seus pensamentos, mude onde você investe o teu dinheiro. Porque, querido, se não estamos aqui para fazer diferença na vida de pessoas, que diferença a nossa vida faz nesse mundo? Se não estamos aqui para amar as pessoas, e meu querido irmão, quando falamos de pessoas da multidão, pensa num povo problemático, pensa num povo complicado, pensa em pessoas destruídas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, elas estão arrebentadas. É com esse tipo de gente que você vai lidar. Mas não se esqueça, um dia você fez parte dessa multidão. Nós não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. A única diferença entre eu, você e eles é que nós recebemos Jesus antes. Só isso. Porque o dia que eles receberem Jesus, nós estaremos juntos, dentro do mesmo processo, vivendo o mesmo reino, amando o mesmo Jesus. Igreja multiplicadora, meu querido irmão, quer resgatar a essência do Evangelho, a essência da palavra. Por isso que nós não falamos de crescimento, nós não falamos de pequeno grupo, nós não falamos de modelos. A igreja não precisa de modelos, a igreja precisa de Jesus. A igreja não precisa viver um processo de desenvolvimento celular. Não, a igreja precisa ler a Bíblia e orar. Porque se os crentes da sua igreja passarem a ler a Bíblia e a orar, meu querido irmão, você vai ver o milagre acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer, os milagres vão voltar a acontecer, você vai ver um povo alegre, que ama Jesus, que ama pessoas, e você vai ver a sua igreja crescer. O que impede a igreja de crescer, meus irmãos, são os crentes. A multidão está desesperada, aflita, exausta, como ovelha que não tem pastor, esperando você. Eu quero encerrar com o último testemunho, que esse foi bem marcante na minha vida.
Interessante que a grande parte dos discípulos que eu faço, meus irmãos, tem a ver com o aeroporto. É um negócio impressionante. Grande parte da minha vida, 20 anos servindo a denominação, tem sido dentro dos aeroportos. Então, eu tenho que ser, meu campo de pregação é esse, não tem jeito. Eu estava indo para o sul do Brasil. E na hora do meu voo sair, começou a cair um mundo lá em Curitiba. Eu ia chegar na cidade e já ia pegar conexão para o interior, sul do Brasil. E o tempo de voo que era para eu chegar, pegar conexão, choveu. E eu saí de Curitiba na hora que o meu voo era para já estar decolando. Eu estava pelo menos 1 hora atrasado. Falei, vou ver o que eu vou fazer da vida, porque para essa cidade onde ia só tinha um voo por dia. O avião pousou, abriu a porta e alguém gritou: quem é Flávio Lúcius? Sai correndo. Peguei minhas malas e saí correndo. Desci a escada, aí tinham vários aviões parados assim. Meu irmão, eu nunca vi isso acontecer. Fui protagonista. Eu saí correndo na pista do aeroporto, passando debaixo dos aviões, literalmente. Ela disse assim: ó, o teu avião é o último, ele está te esperando. Saí correndo com a minha malinha. Cheguei no avião, aqueles aviões da Azul, pequenininho, né, de hélice. Nesses aviões você entra por trás, né? E o meu assento era lá na frente. E eu fui entrando e vendo a cara do povo olhando para mim com cara feia. Ué, não tenho culpa, né? Até hoje, meus irmãos, eu não sei por que o voo me esperou. Eu nunca vi, eu ando em aeroportos muitos anos da minha vida, eu nunca vi o avião esperar um passageiro. Quando tem um grupo de passageiros, se espera. Mas naquele dia, eu não sei por quê, aquele voo inteiro estava me esperando, porque não deu nem tempo de eu sentar, o avião já saiu. Eu vou sentar, tinha uma moça espalhada no meu lugar, né? Pensando assim, vou nas 2 poltronas. Falei, minha senhora, vou sentar aqui. Ela se ajeitou lá, coloquei minha mala, nem colocando a mala, o avião já estava decolando. O avião decolou e tal, não sei o quê. Eram 1 hora de voo. Aí eu virei para a moça que estava do meu lado e disse assim: boa tarde, tudo bem? Então, tudo bem. Por que eu estou aqui? Ela falou assim: não entendi. Não, eu quero saber de você, por que eu estou sentado aqui do teu lado? Ela falou assim: não entendi. Eu falei: deixa eu contar a minha história para você. Eu estava lá, assim, atrasou o voo, e fechou, e vim aqui, e aí mandaram eu correr, entrei aqui, tal, atrasou tudo. Atrasou, né? Atrasou. Mas se eu estou sentado do teu lado, é porque Jesus te ama muito. E Ele tem um propósito na tua vida. E eu só estou sentado aqui do teu lado porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Por que eu estou aqui? Meu irmão, essa moça começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. A aeromoça veio até ela para atender ela. Ela deve ter chorado uns 20 minutos. Ela soluçava. Aí quando ela se acalmou, se recompôs, ela disse assim: eu estou indo para a casa dos meus pais. Eu sou 20 anos casada, tenho 3 filhos. E essa semana eu descobri que o meu marido estava me traindo. E meu mundo acabou. Porque eu sempre fui aquela esposa mais fiel, mais voltada para o lar, aquela esposa que tentava manter a família de todas as maneiras possíveis. E eu fracassei. Eu estou me sentindo tão triste, tão triste, tão triste, que essa semana já passou algumas vezes pela minha cabeça a vontade de tirar minha própria vida. Aí eu virei para ela e disse assim: minha filha, Jesus te ama em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não vai tirar a sua própria vida. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus está levantando pessoas para cuidar de você e da sua família. E deixa eu fazer uma pergunta para você. No seu coração, apesar da traição do seu marido, você gostaria que a sua família fosse restaurada? Ela disse sim: eu acho impossível, mas eu gostaria. Jesus vai restaurar a tua família. E aí comecei a conversar com ela e falar de Jesus e da graça do Pai. E fomos, irmãos. Chegamos no lugar, o pastor que foi me pegar lá disse assim: meu filho, vem aqui. Você que é da região, sabe aonde ela está indo? Ela falou o lugar, sei. Você vai cuidar dela todo dia lá. Ele olhou para mim sem entender muito bem. Você vai lá, você assume um compromisso com ela, que você vai estar todo dia lá, orando por ela, cuidando dela. Vai. E nós vamos fazer contato com um pastor lá da sua cidade, que é meu amigo, que eu te conheço muito bem ele, e ele vai cuidar de você quando você voltar para a sua cidade. Passei o contato dela para esse pastor, que passou a semana inteira cuidando.
Quando ela retornou para a cidade dela, o outro pastor já entrou em contato e passou 3 meses cuidando dela. 3 meses depois eu recebo um telefonema desse pastor. 3 meses. Eu disse: Flávio, sabe quem está aqui na minha frente? Aquela moça. Sabe quem está junto com ela? O marido dela. Sabe o que nós fizemos nesses 3 meses? Tratamento, cuidado e reconciliação do Senhor. Sabe o que aconteceu nesses 3 meses? Eles receberam Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que vai acontecer no próximo domingo? O batismo da família. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha que coisa fantástica. Você entende, meu querido irmão, que quando você começa a viver a vida discipular, o Senhor Jesus começa a te levar a lugares, a apresentar pessoas em que você passa a ser o instrumento de salvação, de mudança, de transformação de vidas? Querido irmão, eu poderia contar histórias como essa, extraordinárias, que você ia dizer assim: puxa vida. Mas sabe qual é o meu conselho para você? Viva as suas próprias histórias. Viva as suas próprias histórias. E sabe como é que faz para viver isso? A multidão está aí fora, meus irmãos. A multidão está aí fora. É só você se mover em direção a essas pessoas. Ah, pastor, mas todo mundo aceita Jesus? Não, não, meu irmão. Tem um monte de gente que não quer saber de Jesus. Tem um monte de gente que não está nem aí para você. Tem um monte de gente que não quer conversar com você durante o voo. E você tem que respeitar. Mas existe uma parcela da população que está desesperada por Jesus, que quer Jesus. E quando você se aproxima dela, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai testificar e vai dizer: é essa. Fale de Jesus, esteja lá no lugar, compartilhe a graça. Você vai perceber, meu irmão, que coisas sobrenaturais acontecem. Mas como é que esse processo todo funciona? Meu querido irmão, todos os dias, o primeiro RD é com Jesus, com o teu joelho no chão. Quanto mais intimidade com Jesus você tem, mais pessoas no reino ele vai te dar. Não é assim: então vamos sair ganhando a população para Jesus. Não, não vai ganhar nada. Porque para ganhar uma pessoa para Jesus, começa com o teu joelho no chão. O Senhor Jesus vai precisar olhar no teu coração e ver o desejo da tua alma de ganhar pessoas. Ver o desejo do teu coração de se mover em direção às pessoas. O Senhor Jesus precisa ver o desejo no teu coração, meu querido irmão. Porque senão, para que ele vai te dar um discípulo se você não vai saber cuidar dele? Nessa pandemia, irmãos, além daquele grupo de pessoas que se converteram, o Senhor Jesus também me deu um grupo de haitianos. Meu irmão, eu não sei evangelizar povos de outras etnias, não é minha especialidade, quanto mais haitiano. Eu fui lavar meu carro, no lavacar, 4 funcionários do lavacar eram haitianos. E eu vi que eles falavam um idioma. Eu falei: que idioma é esse? Ele: um dialeto nosso, tal, não sei o que. Eu perguntei: como é que é a religião? Como é que é Jesus Cristo no Haiti? E aí ele me explicou que o país é dividido em 2 religiões. Uma é o voodoo, que se envolve com magia negra e tantas outras coisas, mas tem uma parte do catolicismo. E eu falei: e as histórias de Jesus? O que você sabe de Jesus? Eu falei: não, a gente não conhece as histórias de Jesus. A gente já ouviu o nome de Jesus. Eu falei: espera aí. Fui lá no porta-malas do meu carro, peguei os evangelhos de João, esses que foram feitos para a última campanha de missões, dei um para cada um. E disse assim: aqui existem as histórias de Jesus. Vamos fazer o seguinte: vamos começar um grupo online e eu vou explicar para vocês as histórias de Jesus. Meus irmãos, que desafio. Que desafio. Falar de Jesus para um povo de uma outra língua, com uma outra mentalidade, que estava ali por curiosidade. E nós começamos, uma vez por semana, um grupo para falar de Jesus. E foi o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, o quarto encontro, o quinto encontro. E o negócio não estava andando não, meu irmão. Mas como Jesus aqui manda a gente insistir, a gente insiste. Teve um encontro, e eles moravam numa república lá em Curitiba, que estavam 12 haitianos lá. E eles se conectaram todos lá e disseram assim: olha, esse aqui é o pastor que fala de Jesus para a gente. Aí ele falou assim: pastor, conta uma história de Jesus aí para a gente. Eu falei: abra aí o Evangelho de João, capítulo 1. Começa a ler o Evangelho de João.
Foi o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versículo 14 que nós lemos hoje. E o verbo virou gente e habitou entre nós. Meu querido irmão, quando a gente chegou nesse versículo na leitura, um deles que caminhava mais tempo disse assim: agora eu entendi. Agora eu entendi. O outro que também fazia parte do tempo, eu falei: sim, esse aqui é Jesus, né? Meu querido irmão, aconteceu algo extraordinário enquanto nós líamos o Evangelho de João, e o Espírito Santo de Deus começou a dar revelação do próprio Cristo a eles. E foi uma coisa assim fantástica, extraordinária que aconteceu naquela quinta, sexta reunião, onde através da leitura da palavra eles tiveram conhecimento de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, e aquele povo ficou fiel. Aí eu chamei um pastor amigo meu que trabalha com haitianos e disse assim: ó, esse povo aqui é teu, eu não vou me aventurar não. Meus irmãos, hoje são 22 pessoas que estão nesse grupo ouvindo falar de Jesus, todos haitianos. Eu cheguei no Lavacar e vi uma oportunidade. Eu falei: essa oportunidade é maior do que eu posso, mas vou dar o passo. Eu dei os primeiros passos, e esse pastor que trabalha com haitianos está fazendo um trabalho extraordinário com eles. Meus queridos irmãos, as multidões estão famintas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que você tem feito? Nós temos avançado, irmãos, no discipulado pessoal, individual, e nós temos avançado nas mentorias espalhadas pelo Brasil. Reginaldo, vem aqui, traz o nosso grupo aqui, os irmãos que compõem o nosso grupo de mentoria, vem aqui à frente, subam aqui rapidinho. Esse é o nosso grupo, irmãos. Esses são os pastores que estão fazendo parte aqui do nosso grupo de mentoria. Esses queridos aqui entenderam o processo de vivenciar isso na vida deles e levar isso para a vida de outros pastores e também de outros crentes, de outros que vão se converter no processo. Então, aqui está o povo que é responsável, meus irmãos, por esse encontro estar acontecendo. Então, o primeiro fruto do nosso grupo de mentoria aqui já está sendo a realização desse encontro. O segundo fruto que nós vamos ter agora a partir da vida desses irmãos é a multiplicação na vida de outros pastores, para que a gente leve essa visão, meus irmãos, para que ela não fique presa aqui nesses 3 dias que nós estamos juntos, mas que ela seja multiplicada na vida de outros pastores. E consequentemente eles não estão multiplicando só na vida de pastores, eles estão multiplicando na vida de outros crentes. E outros crentes das igrejas estão começando a viver esse mesmo mover que os irmãos estão ouvindo aqui nesse final de semana. Então Deus está fazendo algo extraordinário. Sabe por quê, meu querido irmão? Esses homens de Deus que foram chamados para servir nesse estado são os responsáveis pela multiplicação de discípulos nesse estado. Você, meu querido irmão, que pertence às igrejas desse estado, vocês são responsáveis por ganhar as pessoas para Jesus do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, assim como eu sou responsável por ganhar as pessoas da minha cidade. Então o processo de multiplicação de discípulos, meu querido irmão, parte de uma responsabilidade que nós temos com Jesus, de anunciar o reino. Queridos, entenda uma coisa: o povo da nossa igreja precisa ser cuidado. O povo que está dentro da nossa igreja precisa ser cuidado. Os nossos cultos, eles se tornaram lugares onde nós deveríamos estar vivendo o Evangelho e não vivemos. Quando você senta no culto da tua igreja, você sabe da vida do teu irmão que está sentado na tua frente, atrás de você? Não. Sabe por quê? Porque não existe esse relacionamento que eles estão vivendo aqui. Nós temos que viver a igreja de Jesus em amor, dentro da nossa igreja, em primeiro lugar. Nós precisamos cuidar dos de casa. Se esse espírito de amor não tomar as nossas igrejas, nós continuamos apenas fazendo cultos domingo após domingo, nós não estamos vivendo a igreja que Jesus pediu para que nós pudéssemos viver. Então nós precisamos tomar uma resolução dentro das nossas igrejas. Precisamos amar o nosso povo, uns aos outros. Eu preciso estar por dentro da vida do meu irmão para abençoá-lo, porque às vezes sentado do teu lado tem alguém passando fome, meu irmão, e a gente não está fazendo nada. Se não atendermos a necessidade primeiro dos de casa, Jesus não vai nos impulsionar para a multidão. O segundo ponto é que precisa ficar claro: eu e você fomos chamados para discipular pessoas, seja de dentro, seja de fora.
E essa é uma decisão pessoal sua. Sua. Eu atendi pastores nesses 2 anos, querendo se separar. Eu atendi pastores com uma depressão profunda. Eu atendi pastores que queriam tirar sua própria vida. Sabe por quê? Porque esses homens de Deus, todas pessoas sérias, nunca haviam sido discipulados. Nunca ninguém se propôs a caminhar com eles, a ouvir as suas cargas, a ouvir as suas demandas. E da mesma forma, irmãos, nós temos milhares de crentes nas igrejas com o coração arrebentado, que precisam ser discipulados. E da mesma forma, meu irmão, existe uma multidão lá fora te esperando. Você entende o peso da sua responsabilidade como crente?